Olá, sejam bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu darei continuidade à série Minutos com Kardec. Então eu vou fazer uma pequena explanação sobre o segundo capítulo da obra. Então, para quem chegou direto nesse vídeo, é interessante que assista os anteriores. Nós temos mais 2 vídeos, um que eu explico o que é essa série que nós estamos fazendo, e o segundo vídeo já é a Michelle falando do primeiro capítulo da obra de Kardec. O link dos vídeos estão aqui na descrição, então passa lá e conheça para você ter um entendimento do que nós estamos fazendo antes de assistir esse vídeo aqui. Então nós estamos fazendo a leitura dessa edição da Besouro Box, porque a gente acha que a tradução dela é melhor, a questão dos comentários que são feitos por Kardec, mas também pelo tradutor da obra. Então nós achamos que ela é mais completa, mais fácil de entendimento. Então o capítulo de hoje é o número 2, que se chama Elementos Gerais do Universo. E dentro desse segundo capítulo nós temos 4 partes, que se chama Conhecimento do Princípio das Coisas, Espírito e Matéria, Propriedade da Matéria e Espaço Universal. As explicações serão bem básicas para que se tenha uma prévia do que se trata o capítulo, mas o importante mesmo é que você leia a obra de Kardec. Então eu iniciarei no Conhecimento do Princípio das Coisas. Então aqui na pergunta 17 e 18, o Kardec ele pergunta se é permitido o homem conhecer os princípios das coisas. E o Espírito fala que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E logo em seguida ele pergunta se no futuro o homem terá acesso ao mistério das coisas que lhe são ocultas. E o Espírito responde: terá acesso à medida que se eleve moralmente, mas para compreender outras coisas precisará de faculdades que ainda não possui. Então fica muito claro que o conhecimento só aumenta a partir do momento que a gente se eleva moralmente, né? Então isso está muito claro. Não é questão só de conhecimento, mente, é questão de moral, porque a espiritualidade ela está muito atrelada a isso, ao que você é, ao que você faz, ao que você dá, né? Não ao que você tem, ao que você simplesmente sabe. Então está muito relacionada à moral. E também o Espírito ele fala, através de uma pergunta que o Kardec faz, sobre a questão da ciência. Ele fala que a ciência não é uma descoberta do homem, ela foi dada por Deus. E ele permite que certas coisas são descobertas, mas tudo tem o seu limite, porque isso está muito atrelada à moral do homem. A segunda parte dentro desse capítulo, Espírito e Matéria. Então nessa parte Kardec pergunta, né, sobre a matéria, e ele pergunta assim: sendo assim, que definição os espíritos dão para a matéria? E o Espírito responde: a matéria é o elemento que prende o espírito ao mundo físico. É um instrumento que ele utiliza para se manifestar e exercer sua ação no mundo material. Depois ele pergunta: o que é espírito? E é respondido: o espírito é o princípio inteligente do universo. Então aqui não é espírito, consciência individualizada, é o que é espírito no princípio do universo. Então simplesmente ele diz que é uma inteligência. Então ele até pergunta, o Kardec, se o espírito é independente da matéria, e o espírito diz que sim, que eles são distintos. Porém, a união do espírito com a matéria é necessária para que a inteligência se manifeste na matéria. Então, na questão 27, Kardec pergunta se então existe apenas 2 elementos gerais no universo. E o espírito responde que sim, que só existe a matéria e o espírito, e Deus, o Criador, acima de tudo. Então ele até coloca como a tríade universal. Então nós temos Deus, o Criador, que está acima de tudo. Então o Criador do Espírito e da matéria. Depois vem o Espírito, que é o princípio inteligente no universo, e a matéria, que possibilita a manifestação do Espírito no mundo material. Então aqui na terceira parte, Propriedades da Matéria,
Kardec pergunta se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, ou seja, a possibilidade de pesar, de medir, de quantificar. E o espírito ele diz que do ponto de vista em que o homem está, sim, porém nós não conseguimos captar com os nossos sentidos tudo o que está ao nosso redor. Como o fluido cósmico universal, por exemplo, é algo que a gente não consegue captar, mas ele está ali e ele é uma matéria. Então, do nosso ponto de vista, nós conseguimos quantificar a matéria densa. Agora, a matéria etérea, não. Nesse caso, não é possível. Em outro momento, ele pergunta se a matéria é somente um elemento ou vários. O espírito responde que ela é formada por um único elemento primitivo. Aí aqui na pergunta 31, Kardec ele fala, mas se a matéria é um único elemento primitivo, da onde se originam as diferentes propriedades da matéria? E o espírito responde, originam-se das modificações que as moléculas elementares sofrem como consequência da união entre elas e das circunstâncias em que essa união acontece. Ou seja, matéria é uma só, mas a união de suas moléculas pode transformar em outras propriedades. Então, aqui entrando na última questão, que é o espaço universal, Kardec pergunta, o espaço universal é infinito ou limitado? E logo abaixo ele pergunta se existe o vazio absoluto. E o espírito responde que o espaço universal é infinito. Se ele fosse limitado, o que haveria além de seus limites? E que não existe um lugar com um completo vazio, porque mesmo um lugar que pareça vazio, ele está preenchido de matéria, mesmo que não seja perceptível aos sentidos humanos. Bem, pessoal, sobre o segundo capítulo é isso. São vídeos bem curtinhos mesmo, só para ter uma ideia do que se trata a obra de Kardec. Em breve nós teremos outros vídeos e esperamos que vocês assistam. Eu agradeço a participação de vocês e os espero no próximo vídeo. Até mais!